Olá pessoal, aula de filosofia. Hoje o assunto é virada humanística. Pensar a humanidade. Esse assunto é um assunto muito importante para que possamos entender a mudança de pensamento, a transição de pensamento ou a continuidade do pensamento dos pré-socráticos. Por que ou? Eu falo ou porque há uma corrente teórica. Há pessoas que acreditam que não houve uma ruptura no pensamento filosófico antigo, mas sim uma continuidade. Como também há estudiosos da área que acreditam que não houve uma continuidade no pensamento dos pré-socráticos para os humanistas, mas sim uma ruptura. Então, hoje a gente vai falar sobre essa virada humanística. Vamos entender um pouco em uma linguagem bem simples, bem acessível, não só para os estudantes do ensino médio, como também para todo aquele entusiasta em filosofia. Então, comecemos. E para começar essa aula, nós devemos entender que a filosofia antiga ela tem períodos. Então, podemos dividir a filosofia antiga em 3 períodos principais. E lembrando que a filosofia antiga está aí no século 8 até o século 5 a.C. aproximadamente. E como se dá essa divisão da filosofia antiga? A filosofia antiga podemos dividi-la no período pré-socrático. O que é esse período pré-socrático da filosofia? É o período em que se viveram pessoas que pensaram as questões do cosmos, pensaram as questões do universo a partir da visão que eles tinham na época, daquilo que lhes eram apresentados aos sentidos. O que é que eu quero dizer com isso? Os pré-socráticos, que foram os filósofos desse período, eles pensavam não muito em relação à humanidade, às questões humanas, mas sim em relação ao cosmos, ao universo, à origem da vida. Essa era a preocupação principal destes primeiros filósofos, chamados de pré-socráticos, desse período pré-socrático. Então, esse período da filosofia é chamado pré-socrático porque é o período em que há os primeiros filósofos, aqueles que vieram antes de um filósofo chamado Sócrates. E esses pré-socráticos, esses filósofos primeiros, eles se preocupavam com a questão do cosmos, do universo, como se originou, a partir de que se originou a vida. Então essa era a preocupação nesse período. Temos aqui o período socrático. O período socrático é o período em que há uma figura humana muito conhecida na filosofia chamada de Sócrates. Essa figura, esse filósofo chamado Sócrates, ele começa, junto com os sofistas, a se preocupar com as questões mais humanas. Diferentemente dos pré-socráticos, os primeiros filósofos, eles não se preocupam tanto com as questões mais universais da vida, as questões cósmicas, a origem da vida, mas sim com as questões que se relacionam com o ser humano, como, por exemplo, a política, a ética, a moral. Então, o período socrático é chamado assim porque é o período em que vive Sócrates, um dos principais filósofos da filosofia antiga. E temos aqui o período helenístico. O período helenístico é um período também muito importante da filosofia antiga, em que aí você vai estudar a questão dos pagãos, mais questões religiosas. Então são 3 períodos bastante importantes da filosofia antiga: pré-socrático, socrático e helenístico. Assim se divide a filosofia antiga.
E eu começo dizendo uma frase de Sócrates, repetindo essa frase muito importante. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Essa frase de Sócrates, ela nos leva a uma autorreflexão. Conhecer a si mesmo talvez seja mais importante que conhecer o outro. Porque quando você conhece a si mesmo, você passa a entender ou compreender um pouco mais o outro. A questão da empatia. Então, não adianta julgar as pessoas se não podemos julgar a nós mesmos. Conhecer-se é fundamental para, a partir daí, a gente começar a querer conhecer o outro, a querer compreender o outro. Nós temos aqui, nesse assunto ainda da virada humanística, um contexto histórico. Essa Grécia antiga que nós vemos aqui é o período em que nós temos aqui a virada humanística propriamente dita. Ela se dá na Grécia antiga, onde o homem deixa de ser um coadjuvante, ele passa a ser uma questão fundamental para a filosofia. Reitero o que eu disse anteriormente. Se antes as preocupações dos pré-socráticos, os primeiros filósofos, era com o cosmos, agora a preocupação é o homem. O homem agora, digamos, é o ator principal desses estudos filosóficos, desse pensamento da filosofia. O período impulsionado pelos sofistas e socráticos, como eu falei, então nessa virada humanística, nessa mudança de pensamento, nós temos a preocupação humana. E essa preocupação humana, ela é começada, iniciada pelos sofistas e por Sócrates. E aqui temos nessa figura, nessa imagem, a representação de um sofista aqui ensinando para um público. A filosofia se interessa agora pelo ser humano e também pela política. Reitero, a preocupação agora é por questões humanas e não por questões apenas cósmicas, como era no período pré-socrático. Então a filosofia, ela é ensinada pelos sofistas e também por Sócrates. E quando eu digo ensinada, não é propriamente uma filosofia escolar, acadêmica, mas o ato de filosofar, a ação do pensamento. Nós temos aqui a polis grega. Isso aqui é para a gente entender o contexto histórico. A polis grega, aqui representada nessa imagem, ela é dividida. Aqui temos a muralha, delimitando, a polis. Aqui são os limites da polis. Temos também que servia para proteger, a cidade, a polis. Temos aqui a Acrópole, lugar elevado onde ficava o templo. Então aqui em cima nós temos a Acrópole. Aqui na Acrópole nós temos o templo. Aqui era onde se encontravam os líderes religiosos, as pessoas ricas daquela época, os abastardos, se encontravam no templo, que ficava localizado na Acrópole. Temos aqui a Ágora, lugar onde os habitantes se reuniam. Isso aqui, essa Ágora, é como se fosse hoje o que a gente chama de praça pública. Então, quando as pessoas queriam fazer os seus discursos, quando elas queriam discursar, elas vinham até aqui, na Ágora, que era a praça pública na época, e discursavam para as pessoas que estavam aqui ouvindo esses discursos. Então, essa era a formação básica da polis grega. Então, o que é uma polis? Uma polis é uma cidade, é a antiga cidade da Grécia. Então, na Grécia Antiga, nós tínhamos a polis como a cidade.
Polis, sendo cidade, elas tinham, essas polis, né, gregas, elas tinham os seus cidadãos. Então, por isso a origem do nome política. Política vem de polis, cidade, pessoas que estão ali naquelas cidades, naquela sociedade. A polis era a cidade-estado. E a partir desse termo, como eu acabei de dizer, derivou-se a palavra política. E eu falei nos sofistas. Quem eram os sofistas? Grupos de mestres que viajavam de cidade em cidade, realizando discursos públicos para atrair estudantes de quem cobravam taxas para oferecer-lhes educação. Então, os sofistas, se nós fizermos uma comparação, é como se hoje fossem os professores. Então, os sofistas, eles transitavam de uma cidade para outra, né, de uma polis para outra, para fazer os seus discursos, para ensinar. Eles ensinavam para estudantes e para as pessoas que queriam aprender e podiam pagar por isso. E aí há uma reflexão que a gente deve fazer sobre a questão da educação. Se os sofistas eles ensinavam por meio de pagamentos, isso nos leva a entender que nem todos podiam ter esses ensinamentos, nem todos podiam ter acesso à educação, visto que os sofistas cobravam para isso. Então essa questão gera uma desigualdade social, porque quem não podia pagar não tinham esses ensinamentos dos sofistas. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês é que os sofistas eram esses mestres que ensinavam, né, fazendo discursos públicos para as pessoas que podiam pagar, para os estudantes. Eles preparavam as pessoas para a vida pública, para a política. E eles desempenharam um papel importante na democracia de Atenas. O acesso à educação em retórica e argumentação. Então, o que é que eles ensinavam? Eles ensinavam as pessoas a terem um bom discurso, uma boa retórica, a argumentarem, a falarem bem. Então, eles preparavam as pessoas que queriam ingressar na vida política, na vida pública, né, no exercício da política propriamente dita, porque eles ensinavam as pessoas a falarem direito, a falarem bem, a terem um bom argumento, uma boa retórica. Porque a gente sabe que para ser político é indispensável que saiba falar bem, saiba falar. Infelizmente, nós sabemos que muitas pessoas que não têm acesso à educação, à cultura, seja por vários motivos que a gente já conhece, já sabemos. Então, as pessoas mais desprovidas de uma educação escolar acadêmica, muitas vezes por uma questão social, né, não favorável a elas, uma questão econômica não favorável a elas. Então, essas pessoas que não têm essa formação acadêmica escolar, muitas vezes se iludem, elas se seduzem por figuras políticas, por políticos que falam bem, que falam bonito, né, como a gente diz. Então, muitas vezes, a intenção do político não é boa para com nós, cidadãos, mas por ele ou ela, nessa pessoa, falar de forma tão eloquente, ter uma boa retórica, ter um bom argumento, muitas vezes a gente se seduz, né? Poxa, fulano fala bem, fala bonito, vou votar nele, vou votar nela. Quantos casos há assim? Nós sabemos que, infelizmente, há muitos casos assim, que as pessoas votam em um político, né, só porque ele fala bem, fala bonito. Então, isso é que os sofistas ensinavam também, a ter uma boa retórica, uma boa argumentação, a falar bem em público. Então, eles preparavam as pessoas para a política. Dois elementos são essenciais aqui para que o povo participasse das questões públicas. Então, resumindo isso aqui, a retórica e a argumentação. Falar bem, falar bonito, saber falar
são questões importantes para quem quer falar para um público, como os políticos, né? E o conhecimento dos primeiros filósofos, aqueles pré-socráticos, ficou para trás? Claro que não. Algumas pessoas dizem que não, porque acreditam que houve uma continuidade, outras dizem que sim, porque houve uma ruptura. É aquelas duas correntes de pensamento que eu falei logo no início da aula. Se as pessoas acreditam que houve uma ruptura entre o primeiro período, o período pré-socrático da filosofia, se as pessoas acreditam que houve uma ruptura entre o período pré-socrático dos primeiros filósofos e o período humanista, né, o período do pensamento humanístico, que é o período socrático, então, para essas pessoas que acreditam numa ruptura entre esses períodos, sim, os primeiros filósofos, os conhecimentos desses primeiros filósofos ficaram para trás. Mas, para aqueles que não acreditam numa ruptura entre esse período pré-socrático e o período socrático, não. Os primeiros filósofos, os conhecimentos deles não ficaram para trás, mas sim complementaram, né, o pensamento socrático. Então aí nós temos essa divisão de pensamento hoje de alguns estudiosos da filosofia. E aqui nós temos também o seguinte: independente das teorias, a virada humanística fez o destino da filosofia ocidental. Então, a virada humanística, que é essa mudança de preocupação. Se antes os pré-socráticos pensavam no cosmos, na origem da vida, os socráticos, os filósofos do período de Sócrates, eles pensam mais nas questões humanas. E a gente sabe que essas questões humanas, elas são atuais. Até hoje nós temos essas preocupações humanas com a ética, com a moral, com a política. Então, essa preocupação da virada humanística, ela perdura até os nossos dias. A preocupação com o ser humano. Por isso, o termo virada humanística. Virada porque você sai de um período, que é o pré-socrático, as questões do cosmos, para um período humanista, do pensamento humanístico, aquele pensamento em que você agora começa a pensar nas questões do homem. E assim a gente faz o destino da filosofia aqui do Ocidente, as questões humanas. Por isso a filosofia está inclusa nas ciências humanas. E como se dá a passagem para o humanismo? Como é que a gente começa a pensar agora o humanismo na filosofia? Com Sócrates, como eu acabei de falar. Um homem sem riquezas, porém ousado. Ele não tinha riqueza material. A riqueza de Sócrates era uma riqueza intelectual. Ele não deixou nada escrito. E antes que você pergunte, como a gente vê tantas obras de filosofia com o nome de Sócrates? Como eu disse, ele não deixou nada escrito, mas ele teve um aluno chamado Platão que registrou todas as suas ideias, ou quase todas. E aqui eu coloco que ele foi um exemplo de filósofo raiz. Aqui uma brincadeira que eu faço, por quê? Porque há teóricos da filosofia que dizem que filosofia se aprende com a vida e não em um escritório ou na academia. A filosofia se aprende com a vida e há controvérsias nisso aí. Mas quando eu digo filósofo raiz é uma brincadeira que eu faço, porque quando alguém diz que vai estudar filosofia, muita gente chega e diz assim: é porque você não estuda em alguma coisa que dê dinheiro, que dê um retorno financeiro, né? Eu, por exemplo, na época em que fui estudar filosofia, algumas pessoas disseram: por que você não faz alguma coisa que dê dinheiro, Anderson? Então, essa brincadeira que eu faço aqui, esse parêntese que eu abro, filósofo raiz, porque Sócrates, ele não teve riqueza material, mas a riqueza que ele teve foi intelectual. Ele se preocupava com a sabedoria.
Sua história, como eu disse, foi contada por seu discípulo, o Platão. Então, tudo que a gente sabe de Sócrates hoje foi contado por Platão, todas as histórias contadas por ele, por Platão. E o seu hábito era de andar pelas ruas de Atenas, interrogando as pessoas, sobretudo os jovens, sobre verdades tidas como inquestionáveis. Então ele vagava pelas ruas, né, da Atenas, questionando as pessoas, principalmente os jovens, sobre aquilo que eles acreditavam ser a verdade. Então, é o que a gente chama hoje de pergunta retórica. É quando você pergunta algo para alguém e você já sabe a resposta daquilo que você pergunta. Você sabe a resposta, mas você só pergunta para a pessoa porque você está esperando a pessoa responder aquilo que você já sabe que ela vai responder, para você ir com seu contra-argumento, para fazer a pessoa ver que ela está talvez enganada naquilo que ela acredita ser a verdade. Então ele era uma figura que vagava pelas ruas com essa posição um pouco sarcástica, irônica, e por isso ele incomodou muita gente da política. Ele foi acusado de corromper a juventude e por isso foi condenado à morte. Por que ele foi acusado de corromper a juventude? Porque Sócrates ele tirava os jovens daquele pensamento que era tido como padrão convencional. Ele ensinava os jovens a questionarem. Entendem? Ele ensinava os jovens a serem mais politizados. Tipo, será que isso que você acredita ser de fato é o que aparenta ser? Será que tudo que nos ensinam é a verdade? Ou será que aquilo que nos ensinam não é de fato a verdade, mas a verdade daqueles que nos ensinam? Então, essa posição de questionar as coisas, as supostas verdades, tirar a gente do lugar comum, era o que Sócrates fazia. Ele abria o conhecimento, ele ensinava a questionar, ele ensinava a ir um pouco mais longe. Por isso, ele incomodou muitas figuras públicas daquela época, muitos políticos de má fé. Porque nem todos os políticos são ruins, também não podemos generalizar, né? Existem pessoas que têm boas intenções ainda, embora poucas na política. Mas aqueles políticos de má fé daquela época se incomodaram. Isso acontece até hoje. Eles se incomodaram com Sócrates porque Sócrates estava politizando os jovens de Atenas. E por isso eles argumentaram, né, aquelas figuras públicas, os políticos, as autoridades da época, eles argumentaram que Sócrates estava corrompendo a juventude, dizendo que a juventude não estava acreditando mais nos deuses em que eles acreditavam, né? Estava corrompendo a juventude também ao questionar, fazer a juventude questionar as supostas verdades da época, e por isso essas autoridades condenaram Sócrates à morte. E aí a gente tem um afastamento do mito para a valorização do ser humano. Se no período pré-socrático acreditava-se na origem da vida, do cosmos, a partir de concepções mais que relacionadas a deuses, por exemplo, Tales de Mileto acreditava que a origem da vida estava na água. Tales de Mileto, ele pensava assim, como outros filósofos pensaram em outros elementos naturais que originaram a vida. Mas, antes, esses filósofos do período pré-socrático, eles falavam isso, que a origem da vida podia estar nos elementos naturais, porque antes deles as pessoas acreditavam nos deuses, na origem da vida a partir dos deuses. Então,
Quando você tem esse pensamento mais humanista aqui agora, no período socrático, você se afasta do pensamento mítico, você sai do pensamento mítico, né, do pensamento do mito, para valorizar não mais os deuses, para valorizar agora o homem, o ser humano. Se antes os primeiros filósofos, os pré-socráticos, pensavam na physis, ou seja, na natureza das coisas em si, hoje a ética e as humanidades são as preocupações da filosofia humanista. Inicia-se então o pensamento humanístico com os sofistas, como eu falei, com Sócrates, que era um opositor dos sofistas. Por quê? Porque os sofistas, como eu disse anteriormente, eles se preocupavam em ensinar as pessoas que podiam pagar pelos seus ensinamentos, aos estudantes, aqueles que queriam ingressar para a vida política, lembrando que os estudantes daquela época da Grécia Antiga em Atenas, eles eram preparados para a vida pública, para a política. Então, Sócrates ele discordava com os sofistas, dos sofistas, porque ele dizia que o conhecimento ele deve ser dado a todos, todos têm direito ao conhecimento. Então, se os sofistas cobravam para ensinar, Sócrates dizia que os sofistas não tinham um compromisso com a verdade. A preocupação dos sofistas, segundo Sócrates, não era com a verdade. E Sócrates acreditava que nós tínhamos que ter a preocupação com a verdade e não com interesses econômicos, políticos. Então, Sócrates se opunha ao pensamento dos sofistas nesse aspecto, porque os sofistas, ele dizia que não se preocupavam com a verdade, eles só ensinavam, segundo Sócrates, né? Eles só ensinavam pela questão financeira, o pagamento. Os sofistas formavam jovens de Atenas para a política, como eu disse. A preocupação deles era informar as pessoas para a política, mas não pela política, pela questão fundamental do homem em si, mas pelo dinheiro que recebia desses ensinamentos, pelo pagamento dos seus ensinamentos. E Sócrates, ao contrário desses sofistas, afirmava que nada sabia. Então, se os sofistas acreditavam serem sábios, Sócrates dizia sobre ele mesmo o contrário, ele dizia que nada sabia. Quando o oráculo de Delfos, um oráculo, né, uma espécie de fonte da sabedoria, né, ou como a gente, sei lá, se a gente pode fazer uma analogia a uma bola de cristal. Então, se o oráculo de Delfos dizia que Sócrates era o mais sábio entre os homens, o próprio Sócrates discordava do oráculo de Delfos, dizendo que ele não era sábio coisa nenhuma, que ele nada sabia. Então, esse reconhecimento da ignorância, esse reconhecimento da própria ignorância de Sócrates, quando diz só sei que nada sei, é o que nós podemos chamar de douta ignorância. Douta ignorância, então, é o reconhecimento da própria ignorância. É eu reconhecer que nada sei e tenho muito a aprender. E a gente finaliza essa aula de hoje de filosofia sobre a virada humanística. O pensamento agora é no humanismo. Saímos do período pré-socrático, das questões relacionadas ao cosmos, ao universo, para o pensamento relacionado ao homem. A preocupação agora não é tanto sobre a origem do universo, mas sim sobre as questões humanas. Muito obrigado, espero ter ajudado você nesse assunto de hoje e até a próxima aula.